Olá pessoal, tudo bom com você? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto complementar entre a nossa aula de Revolução Francesa e a aula do ano de 48. A gente vai falar sobre o Império Napoleônico. Então, para entender o que foi o Império Napoleônico, a gente tem que entender um pouco do que aconteceu no fim da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa termina exatamente quando os jacobinos, aquela parte da burguesia mais alta da França, descobre ou percebe que o seu poder já não seria tão proveitoso dentro da população francesa. Então, o que eles fazem? Eles dão um golpe neles próprios. Então, eles colocam Napoleão e instauram assim uma tentativa de trazer alguém com maior apelo popular. A vinda de Napoleão vai gerar um outro porém, porque quando Napoleão assume no golpe 18 Brumário, vai ser instaurado logo em seguida o consulado, e o consulado vai gerar um poderio maior a Napoleão e, consequentemente, depois o que iria ser o Império Napoleônico. Então, o Império Napoleônico, ele tem algumas questões, né? Ele é o principal pilar do que vai gerar a ideia de liberalismo dentro da França. Então, a principal herança do Império Napoleônico é essa, além, é claro, de todo o expansionismo que ele conseguiu gerar e as modificações de fronteira, certo? Então, o Império Napoleônico ele vai de 1804 até 1815 e ele se a gente for se resumir, ele é a consolidação da burguesia no poder. Algumas das suas marcas principais do expansionismo, como a gente disse, né? Napoleão vai praticamente ter domínio de quase toda a Europa. Além disso, esse expansionismo vai gerar uma conquista territorial, então Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha e outros lugares vai ter um certo domínio ali dos franceses do Império Napoleônico. Isso tudo exatamente por causa de uma espécie de poder moderador. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve um poder moderador que dava plenos poderes, por exemplo, ao Dom Pedro I. Assim como a gente teve uma monarquia absolutista, que os reis tinham poder todas em suas mãos, Napoleão vai ter a mesma coisa. Ele vai se autoproclamar logo em seguida, com o tempo, imperador, e isso vai gerar também um poder muito grande nas mãos dele. E, de certa forma, ele gera uma espécie de ditadura, uma tirania dentro dos domínios da França. E outro ponto muito importante do Império Napoleônico é que, indiretamente, enquanto a expansão e a anexação dos territórios iam acontecendo, os ideais da Revolução Francesa, os ideais liberais burgueses, iam se espalhando pela Europa. Então, o que acontecia, né? Ao mesmo tempo, que é muito importante também ter em mente, ao mesmo tempo que esse Império Napoleônico ia crescendo, a Revolução Industrial ia aumentando. Então, ou seja, era uma proporção de importância dentro da Europa muito grande. Então, essa ideia de burguesia liberal, de tirar a monarquia, de ter o domínio nas mãos da burguesia, foi crescendo pela Europa, muito em função do Império Napoleônico. O Império Napoleônico ele tem alguns momentos muito importantes. Um deles, em 1806, é exatamente o bloqueio continental. O bloqueio continental é quando Napoleão vai exigir que as nações europeias não comercializem com a Inglaterra, né? A Inglaterra, voltando, é o grande epicentro da Revolução Industrial e é a grande potência econômica marítima do mundo. Então, o que Napoleão quis fazer? Ele quis que todos os países da Europa comercializassem somente com a França e, com isso, debilitar o capital inglês. Só que o que ele fez foi ajudar ainda mais a Inglaterra, porque a Inglaterra ela foi comercializar
com o Brasil, por exemplo, a formação do Reino Unido do Brasil, a Inglaterra auxilia Dom João vir para o Brasil, assim como a Inglaterra vai fazer toda uma influência dentro da América Hispânica. A Inglaterra ela vai aumentar o seu imperialismo na Ásia e na África. Então, ou seja, Napoleão ajudou a Inglaterra a crescer mais ainda, ao invés de tirar o poder de compra do capital inglês. Então Napoleão, com o bloqueio continental, ele tenta gerar que a França se torne um grande centro de distribuição econômica. Só que não é isso que vai acontecer. Pelo contrário, os outros países vão entrar em declínio econômico e assim por diante. Algumas questões são muito importantes dentro de Napoleão, né? O Napoleão ele vai beneficiar muito não muito, mas em muito a burguesia, porque ele vai criar uma redistribuição das terras da França, ou seja, ele vai reorganizar tudo que a Revolução Francesa tinha conseguido, que era exatamente o que? A distribuição igual das terras. Então ele vai redistribuir as terras e claramente a burguesia vai ter uma maior parcela nisso tudo, até porque ela que iniciou, ela que foi comandante da Revolução Francesa. Além disso, Napoleão vai fazer como uma medida de apaziguamento uma espécie de benefício aos camponeses, uma certa ajuda econômica, mas que era muito pouca. Além disso, ele vai criar o Banco da França, ou seja, ele vai criar um ciclo de giro de capital dentro da França e beneficiando ainda mais a burguesia, porque a partir de agora ela teria um lugar para guardar o seu dinheiro e, além disso, pedir empréstimos e assim por diante. Mas outra coisa muito importante que acontece nisso tudo é o sistema educacional. Napoleão ele vai criar as primeiras espécies de como a gente chama hoje de primeiras séries, ou seja, ele vai criar uma escola nacional francesa exatamente para criar uma nação igual. Mas, junto com aquela questão dos bancos, ele vai aumentar o controle tributário dentro do país, ou seja, ele vai fazer um controle do que é vendido e do que não é vendido. Então, ou seja, Napoleão, ele, ao mesmo tempo que ele vai fazer essa expansão do seu território numa espécie de loucura à la Alexandre o Grande, ele vai aumentar e fazer mais benefícios a toda a burguesia dentro da França. Além disso, Napoleão ele vai restabelecer as alianças com o clero, que havia sido perdido lá na Revolução Francesa. O fim de Napoleão ocorre por volta de 1911, quando ele vai tentar invadir a Rússia, porque a Rússia furou o bloqueio continental, fazendo comércio com a Inglaterra. Napoleão vai até a França, ele não consegue muita coisa, porque exatamente a Rússia tem uma estratégia de guerra histórica, que é exatamente destruir as cidades e fazer com que o exército inimigo vá atrás do exército russo e vai aos poucos se desgastando, porque ele vai chegando nas cidades, vê que está tudo destruído, vai ter que ir na outra e assim por diante. Napoleão foi vencido, na verdade, pelo inverno, pelo frio russo. Napoleão volta para a França e em 1814 ele é tirado do governo. Porém ele volta, ele vai fazer um governo de 100 dias, que não acontece muita coisa, porque a Bélgica principalmente a Bélgica, o Império Austro-Húngaro, vai exatamente lutar para que o Napoleão saia da França, que é a famosa Batalha de Waterloo, quando Napoleão perde e ele vai ter que ser exilado na ilha de Santa Helena, que fica nas costas da África. O Império Napoleônico então acaba quando Napoleão é exilado para a ilha de Santa Helena. É exatamente isso, essa é a importância de Napoleão dentro desse contexto todo. Espero que o vídeo tenha trazido proveitos. Então, só para a gente recapitular, o Império Napoleônico ele fica entre a transição de um ideal de liberdade, de igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, um ideal dos povos, do povo, da nação, vamos dizer assim, libertada,
porém ele vai consolidar o que desde 1789 foi sendo criado, ou seja, um Estado burguês francês. Ele ratifica isso, porém com o poder central dele como imperador, porém ele é derrubado, vai entrar uma espécie de monarquia na França, que vai gerar a Revolução de 1848, as revoluções burguesas, que a gente viu em sala de aula, ou seja, o Império Napoleônico ele serve como o centro da discussão dentro da história da França, dentro da história do liberalismo, como agente econômico de poder dentro da Europa e no mundo. É isso. É isso. Aproveitem o vídeo e outros vídeos, se inscreva no canal, compartilhe se quiser, veja quantas vezes quiser. E é isso. Até mais, pessoal.